O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que debate jornalismo e comunicação no Paraná e no Brasil. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor de comunicação social, e trago aqui semanalmente um tema ou uma área de cobertura para ser discutido com os nossos convidados e comentaristas. Hoje, o nosso tema é o jornalismo econômico, uma área que tem extrema relevância, sobretudo no contexto em que a gente está vivendo, em que a economia é tema cotidiano de debate de cobertura jornalística. Para falar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui à minha esquerda o professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado. Marcelo, muito obrigado pela sua participação no Sobre a Mídia. Eu que agradeço. À minha direita, o jornalista de economia da Gazeta do Povo, meu ex-aluno, inclusive, Fernando Jasper. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, agradeço também. O jornalismo econômico, como relata o jornalista Luiz Nassif, cresce durante a ditadura militar. Durante um período em que falar de política era um tema interditado, o jornalismo econômico foi ganhando espaço e se converteu numa grande editoria dos jornais. A área é uma das mais difíceis para a cobertura. Macroeconomia, spread bancário, superávit primário, mercado de futuros, commodities, são expressões difíceis para o grande público. Ao longo da sua história, o jornalismo econômico foi desenvolvendo estratégias para se tornar mais acessível para a população, convertendo esses grandes temas difíceis, né, em áreas de cobertura mais acessíveis, mais voltadas para o cotidiano das pessoas. E, de fato, hoje o jornalismo econômico é imprescindível. No contexto em que a gente está vivendo, em que a economia dita os rumos do país, dita inclusive os rumos políticos do país, se acompanhar a área, receber informação é fundamental para poder participar até mesmo do processo de definição política que o país está vivendo. Somos bombardeados cotidianamente por notícias econômicas. Mas qual é a qualidade da cobertura jornalística da área hoje? Como esse jornalismo tem se tornado acessível para o grande público, o jornalismo econômico influencia a economia, e se influencia a economia com este poder que tem, qual a sua responsabilidade, inclusive com a economia, não apenas com a cobertura da economia. Esses são alguns temas que a gente quer abordar aqui com os nossos convidados. Eu queria começar com você, Curado. Você direcionaria seus investimentos em bolsas ou em economia real a partir da cobertura que a imprensa faz da área no Brasil? Eu acho que não. Sendo bem honesto, na verdade, a cobertura que a gente tem é uma cobertura que é muito heterogênea, né? Eu tenho já há alguns anos, até pela área que eu trabalho, que é macroeconomia, conjuntura, economia brasileira, eu tenho contato com muitos jornalistas, eu sou bastante perguntado, né? Você é uma fonte rotineira dos jornalistas. Exatamente, quase semanalmente. E você vê que tem uma heterogeneidade muito grande. Você tem excelentes jornalistas, você tem jornalistas de uma qualidade muito boa, né? Sem querer puxar a sardinha, por exemplo, a turma da Gazeta do Povo, em geral, são jornalistas preparados, são pessoas preparadas, mas você tem também jornalistas que, na verdade, você tem que praticamente ensinar para ele o que ele está perguntando, ele não sabe nem direito o que ele está perguntando. Então é uma heterogeneidade muito grande. Eu acho que, como qualquer área, você tem profissionais de boa qualidade que você pode confiar, em que você pode, de fato, se basear, e você tem profissionais de baixa qualidade, né? Agora, a gente vive também uma coisa que eu acho que é importante, que é uma certa ditadura, né, de base de informação, especialmente no eixo Rio-São Paulo.
Então, o que pensa o Eixo Rio-São Paulo acaba sendo quase que a verdade para o Brasil. E muitas vezes você deixa regiões que têm pessoas interessantes, que têm opiniões interessantes de lado, né? Então, acho que são dois problemas que eu colocaria assim de início. Um problema que é a qualidade do profissional. A heterogeneidade, Outra né? A heterogeneidade e outra é que existe uma hegemonia do eixo Rio-São Paulo. E como dentro ali do eixo Rio-São Paulo você tem algumas escolas de pensamento, algumas escolas de economia que tem uma força muito grande, também muito preponderante, você acaba tendo na mídia nacional um certo domínio de uma visão específica de economia. Qual que é o desafio cotidiano, Fernando, de fazer jornalismo numa área que é tão difícil para o leitor comum? E traduzir isso de forma clara para o grande público? Eu acho que a dificuldade, primeiro, passa muito pelo que o Marcelo Curado disse. O próprio jornalista tem que procurar entender do que ele vai falar. E a área de economia é uma área bastante específica, então é uma área que, em geral, as pessoas acabam adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo. Eu mesmo, faz 10 anos que eu estou trabalhando com isso e, no começo, eu tinha muito que aprender. Então, até você tomar conhecimento daquele assunto, até saber exatamente do que você está falando, e você nunca sabe tudo, até por isso você vai atrás dos entrevistados, né? Mas essa é a primeira dificuldade, o jornalismo entender o processo que ele está falando. E a segunda é traduzir isso para a população, para o leitor, porque o leitor também é muito heterogêneo. E agora a gente, com a internet, com a possibilidade, por exemplo, dos leitores comentarem no site, a gente descobre como é diferente o leitor com quem a gente está conversando. Se você traduz as coisas, se você deixa as coisas numa linguagem simples demais, o pessoal vai lá e incomoda. Olha, mas o que é isso, né? Essa matéria tá rasa, essa matéria não explica direito o que é inflação e etc. Esses dias teve uma dessas, por exemplo, uma matéria que até é uma matéria que ia lá falando um tema mais profundo, tá? Um tema até mais pesado e chato. Então, tem um leitor mais qualificado que ele quer mais. Agora, a maioria dos leitores não, né? A maioria dos leitores quer uma explicação mais simples, assim. Talvez o difícil seja mesmo fazer essa tradução. Como você colocar em termos que sejam simples de entender, mas precisos também, porque você não pode passar uma informação errada em nome da simplicidade. É um desafio você comunicar com precisão também. A gente tem muito pouco, hoje, com a diminuição, com as redações muito pequenas e tal, jornalistas especializados mesmo em economia são muito poucos. Acho que você, a equipe da Gazeta, porque tem uma grande redação, ainda tem condições de fazer isso. Mas a maioria dos veículos trabalha com pessoas que cobrem economia, esporte, cultura, política, cotidiano, tudo, né? Nesse contexto, como você avalia a qualidade da cobertura, não do veículo que você trabalha, mas da cobertura em geral de economia que está sendo oferecida para a população? Eu acho que a cobertura, eu concordo com o Marcelo, ela é bastante heterogênea. Todos os jornais, e isso também a gente fala da Gazeta, os jornais dependem muito de agências de notícias. Então também, em primeiro lugar, ao depender muito de agências de notícias, você está reproduzindo o que os grandes jornais, as grandes agências estão dizendo. Você perde um pouco aí abrangência no que você está falando, né? Você está sendo muito pautado por eles. Então, essa é uma grande dificuldade. E essa questão Vocês dependem muito das agências do eixo Rio-São Paulo? A gente usa bastante para o noticiário. Eu vou dizer como a gente faz na Gazeta, né? Às vezes sai uma notícia de grande impacto. O noticiário básico, o que aconteceu, o que o ministro disse na coletiva, os bastidores lá de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, isso muito vem de agência, porque você não tem necessariamente fontes que você conheça lá, você não está na entrevista coletiva, você não acompanha de perto. O que a gente busca fazer, e aí a gente faz bastante, é dar o contexto. Então, eventualmente, você depende da agência para dar a notícia, o fato em si, mas aí você vai atrás para contextualizar isso, tentar explicar. Então, a nossa parte de interpretar e ir mais adiante, isso a gente consegue fazer. Agora, querendo ou não, o noticiário mesmo, o que está acontecendo hoje, isso é muito ditado pelas agências, porque os jornais, quanto menor o jornal, mais ele vai depender dessa informação de fora também, e as equipes estão mais enxutas hoje. Então tem essa dificuldade, você tem uma equipe enxuta, que muitas vezes não tem experiência, também tem muita rotatividade, né? Muita gente trocando de área, e às vezes você até são pela poucos questão... que acabam se fixando mesmo no jornalismo econômico. Exatamente. E, claro, você acaba se fixando, você acaba estudando um pouco, lendo bastante, e o próprio fazer cotidiano disso você vai aprendendo e se acostumando, aprendendo os atalhos. Assim. Agora, quem está chegando sempre é mais complicado. A economia é uma editoria que os repórteres, jornalistas, assim, principalmente os iniciantes, eles vêm com medo. Assim. Ninguém entra no jornalismo querendo tratar de jornalismo econômico, isso é muito raro.
Então também tem um pouco disso, assim, é aquela questão muito comum na população, assim, não entendo nada de economia. Sendo que, na verdade, a gente fala de economia o tempo todo, de uma certa forma. Né? Eu vou fazer uma pergunta para os dois, apesar do Curado não ser da área, mas um dos desafios dessa área me parece que é você converter temas macroeconômicos, né, você explicar para a pessoa como que a taxa básica de juros, como a taxa Selic, impacta cotidianamente. Acho que um economista sabe, mas como fazer com que a população compreenda e entenda que taxa Selic não é algo que está absolutamente distante em uma outra esfera, num outro mundo, mas que afeta o seu cotidiano. Do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista não sei se a economia tem a preocupação hoje de tentar chegar ao público de uma maneira menos, numa linguagem menos voltada para os próprios pares, para os próprios economistas. Eu acho que não. Eu acho que os economistas, eles, como é típico de muitas profissões, não só de economia, né? Os economistas têm uma preocupação, às vezes me passa a preocupação contrária, né? Como se fosse uma preocupação de tornar aquilo até mais complexo para se fazer ali não se entender. Porque, de fato, você tem, até na academia mesmo, de economia, um certo preconceito contra o jornalismo econômico, né? Os economistas, via de regra, eles não gostam mesmo dos jornalistas econômicos mais conhecidos em nível nacional, né? Eles não respeitam, de fato, essas opiniões, exceto um ou outro jornalista econômico, especialmente se for estrangeiro. Mas no Brasil, a academia mesmo não gosta muito. E os meus colegas, eles, em geral, isso é uma crítica que eu já fiz várias vezes, alguns amigos, alguns colegas, a gente às vezes não tem essa preocupação de se comunicar com a população de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva. Você não precisa ser complicado para explicar um assunto econômico, como você deu agora esse exemplo. Se eu falar, olha, se cair a taxa de juros, as pessoas vão poder consumir mais, as pessoas vão ter um crédito mais barato e por isso vão consumir mais. Os empresários com juros menor vão de repente se sentir mais estimulados a investir. Tudo bem, isso é muito básico, a coisa não é tão assim mecânica, mas é uma ideia que é fácil de ser passada, né? Agora, nem sempre tem essa boa vontade. Eu acho que os economistas gostam, assim como às vezes na área do direito também a gente tem um pouco essa dificuldade, né, dessa tradução. E eu tenho me dedicado um pouco, né, mas acho até que sou um pouco uma exceção nessa linha, né, de tentar juntar um pouco a questão acadêmica com uma questão de traduzir isso também para o grande público. Fernando, qual que é o desafio de fazer isso? Por outro lado, pelo lado do jornalismo. Eu acho que tem que conversar por dever de ofício com o grande público, né? Claro. Eu acho que o Curado deu ali uma dica, por exemplo, você falou do exemplo da taxa Selic. Na hora de falar com o grande público, você tem que falar como aquilo, buscar, entender como aquilo afeta o cotidiano do leitor mesmo, né? Então, quer dizer, o Banco Central eleva a taxa básica de juros, a Selic, para 14,25%. O que isso significa? Bom, na ponta ali, para o leitor, para o consumidor, significa ele vai pagar mais caro pelo empréstimo que ele for fazer. Esse empréstimo também vai ficar mais difícil, ele vai ter dificuldades, então você tem que buscar mostrar como é que isso afeta a vida do leitor. E a gente tem uma série de coisas hoje na economia, esses termos que a gente usa, né? Superávit primário, né? Que é aquele dinheirinho que o governo economiza para pagar uma parte dos juros da dívida. As pessoas não gostam desses termos, não entendem, e elas podem até entender no primeiro momento, mas daqui a 2 anos, se eu for falar de novo, ninguém lembra, isso é natural. Mas se você mostrar, por exemplo, olha, o governo ele já não poupa dinheiro, né, para pagar o juro da dívida, com isso a dívida cresce mais, e o que acontece? No momento o governo está cortando seus gastos. Então, nesse momento isso chega na vida da população, né? O governo está cortando gastos, isso vai afetar o atendimento da saúde, isso vai afetar a educação, vai afetar uma série de questões. Então, quer dizer, aquele superávit primário, aquela questão chata, aquele termo esquisito que ninguém entende, uma hora ele acaba chegando ao cotidiano das pessoas. Acho que o nosso desafio é nunca perder de vista que a gente tem que mostrar como é que isso chega para o leitor. Às vezes, na atividade cotidiana, fazendo uma notícia atrás da outra, a gente acaba perdendo isso de vista às vezes. Porque você está falando ali e em algum momento a gente já está falando isso a semana inteira, puxa, eu preciso contextualizar de novo? Na verdade, precisa sim, porque a gente às vezes acaba entrando um pouco nisso, né? Ou de se acostumar a ouvir o que o economista que você entrevistou falou e reproduzir aquele discurso sem ir adiante, né? Bom, ele falou, tá aqui e tal, não me comprometo, né? E paro por aqui, né? Não me preocupo mais com isso. Então, na verdade, tem que ter essa preocupação de mostrar como é que essas questões mais complexas
chegam ao público e tentar antecipar também um pouquinho o que vai acontecer, né? O que significa hoje o governo estar gastando além da conta ou estar gastando muito pouco, né? Que tipo de implicações isso pode ter lá adiante, né? Acho que essa é uma missão importante também do jornalismo econômico, não só contar o que já aconteceu. A crise já está aí, a gente já está ferrado, então quer dizer, tem que tentar agora um desafio de hoje, por exemplo, é mostrar qual que é a porta de saída, né? Quais são os possíveis caminhos para isso. A gente ainda está tentando encontrar. A gente fala com economistas, é difícil, mas é uma missão nossa. Então a gente encerra aqui esse primeiro bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre jornalismo econômico. Voltamos daqui a pouco para conversar sobre jornalismo, crise política, crise econômica, no segundo bloco com Marcelo Curado e Fernando Jasper. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia hoje, falando sobre jornalismo econômico com o professor Marcelo Curado e com o jornalista Fernando Jasper. Vamos falar sobre crise, né? Porque hoje o objeto de cobertura é a crise econômica. Em poucas palavras, Fácil. uma lição fácil, né? O que fez a gente chegar a esta situação que a gente está vivendo hoje? De ter que fazer um ajuste fiscal, de ter restrição nas contas, subida de juros, baixo crescimento. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que separar. Primeiro, é a desaceleração que você tem do crescimento no governo Dilma. No governo Dilma a gente parou de crescer, basicamente, em relação ao que tinha no governo Lula. O último ano de crescimento bom da economia, que o PIB cresceu 7,5%, foi em 2010. Então, durante o governo Dilma tem uma desaceleração do crescimento. Essa desaceleração ela é muito fruto dos limites do nosso modelo de crescimento. Nós crescemos durante vários anos com estímulo a consumo, com aumento do endividamento das famílias, com muito crédito, né? Mas não crescemos a capacidade de produção da economia. Os investimentos não acompanharam a demanda, não acompanharam os gastos com consumo. Então você cria um desequilíbrio na economia. Você tem muita demanda, né, gastos do governo, consumo, e você não tem uma capacidade de produção que acompanhe a economia. O que acontece numa economia como essa? São dois efeitos. De um lado, você vai ter uma pressão de inflação, que já vinha durante o governo Dilma. A inflação nunca ficou no centro da meta durante o governo Dilma, nos 4,5%, que está definido como meta. E também você tem um aumento de importações, porque se tem muita demanda por bens e a nossa capacidade de produzir ela não acompanha, você acaba demandando de fora. Isso gera um problema externo. Déficit na balança comercial. Por vários anos. Né? Exatamente. A gente tem uma piora do saldo comercial. Né? Não chega a ser déficit, mas você tem uma piora muito sensível no superávit, uma queda muito grande do superávit comercial. Então você tem aí um quadro que é o seguinte. De um lado, o nosso modelo de crescimento, o motor de crescimento da economia, baseado em consumo e endividamento, ele tem limites. Chega uma hora que as famílias percebem que estão muito endividadas e tem que reduzir o consumo, né? Por outro lado, chega uma hora que essa pressão de demanda, ela acaba gerando inflação. Então, isso é uma característica da desaceleração da Dilma. Outra coisa, o cenário externo, que era muito bom, deu uma piorada, né? Sem dúvida. Quer dizer, as commodities caíram, os preços das commodities caíram, então o que a gente vendia diminuiu de preço. Então você tem efeitos externos, o mundo não está uma maravilha, né? Já faz algum tempo. Agora, também é um exagero dizer que a crise externa, ou que temos uma crise externa. O mundo não está em crise, o mundo está crescendo aí em torno de 3%. Com taxas baixas. Taxas baixas, mas são taxas parecidas com o que você tinha ali nos anos 90, no início dos 2000. O mundo cresce aí 3,5% ao ano. Então, assim, há uma desaceleração da China, mas, por exemplo, a economia dos Estados Unidos já está crescendo. Então, o cenário externo não é tão ruim assim, mas não é um cenário positivo, não é um cenário que vai alavancar a gente. Né? Então, tem esses fatores. Agora, acho que é fundamental lembrar o seguinte,
O governo fez algumas apostas erradas aí, né? Uma aposta muito errada que o governo fez foi de tentar estimular a economia como se você, aumentando o gasto e baixando o juro na marra, você levasse a economia ao crescimento. Então o governo veio gastando, dando desonerações tributárias, reduzindo tributos para as empresas, baixando juros na marra. A gente chegou a ter uma taxa de juros de 7,25. Então, se o juro é a variável que vai determinar o crescimento, por que com 7,25 de juro, né, para uma inflação de 6,5%, por que a gente não teve crescimento, uma aceleração de crescimento? Porque a economia não é tão simples. A economia não é tão simples. Não basta você dar juro baixo e achar que o empresário vai investir. Eles não investiram. Então, assim, foram cometidos erros de política econômica. Tá? Então, esse cenário, que tem três fatores, vamos dizer, para recuperar o argumento. Um fator externo de uma piora externa, sim, embora não tão ruim assim, uma desaceleração do próprio modelo e erros de política econômica. Né? O governo não pode ficar gastando mais do que arrecada, porque se ele gastar mais do que arrecada, ele vai ter que se financiar a um custo muito alto. Esse é o problema. Isso é um fato. Agora, a crise de 2015, ela é tudo isso mais uma crise política. Se você tirar a crise política desse jogo, você não explica a situação da economia brasileira. A gente fica brincando de quantos % que é esse peso da crise política. Eu não sei te precisar, mas eu sei que tem um impacto muito grande hoje na economia o fato de você ter uma definição no campo político. Então, quando você tem uma situação em que você tem possibilidades de impeachment, possibilidades de mudança de governo, mudança de ministro da economia, o governo não consegue fazer um ajuste fiscal, anuncia que vai fazer, mas não faz, anuncia um orçamento com déficit, tudo isso vai gerando incerteza. E na incerteza, o que os agentes fazem? Eles têm um comportamento defensivo. As pessoas, os empresários, vão, ao invés de gastar, ao invés de investir produtivamente, vão recuar essas decisões. Então, a gente tem um cenário hoje que é fruto dessa desaceleração lá da Dilma, mais uma crise política muito séria. Então, a economia não é só uma coisa técnica, não é só apenas uma exaustão de modelo, erros de política macro, tudo isso é importante. Mas a gente tem que levar em consideração também os aspectos políticos que são fundamentais. Eu particularmente, visão minha particular, eu vejo o campo da economia como um campo que tem duas características que são aparentemente excludentes, mas ele tem as duas. Assim, existe uma área de econometria, por exemplo, que trabalha como se você conseguisse, manipulando dados, os juros, tal, você controlasse todo o processo e tal. E, por outro lado, é um campo que produz uma quantidade imensa de dados, de mensurações, de expectativas, de sentimentos, Então, ele trabalha, pegar a pesquisa Focus, trabalha com expectativa de crescimento, otimismo das famílias, expectativa de investimento. Então, é um campo que trabalha, para mim, me parece, muito com uma coisa dura, como se você controlasse mesmo a economia a partir dos instrumentos que o governo tem. E, por outro lado, ele parece ser muito psicológico, ele é muito construído em torno de expectativas. Você concorda com... Concordo que existe uma coisa que a gente não pode desprezar em economia e que alguns analistas recentemente desprezaram, especialmente do governo, que é o seguinte, que é a capacidade dos agentes anteciparem os movimentos, a capacidade de previsão. Então, quando o governo começa a gastar muito, lá em 2012, 2013, não é que ele começa a gastar muito, aí também tem uma imprecisão minha, quando ele mantém um nível de gasto muito alto e a arrecadação não acompanha, os agentes começam a olhar para isso e falar assim, poxa, mas então o governo está gastando mais do que está arrecadando. Isso vai gerar um problema lá na frente, isso vai gerar um déficit lá na frente que vai ter que ser sanado por um ajuste fiscal. Isso vai aumentar a dívida, então isso vai aumentar o risco de dívida, que vai aumentar os juros. Então a gente começa a olhar para isso e fala assim, bom, lá na frente vai aumentar o juro, lá na frente o governo vai ter que fazer um ajuste fiscal duro, mais pesado, e com isso, com essa expectativa, eles já tomam decisões hoje. Não é que a expectativa futura, ela é só uma coisa do futuro, ela afeta as decisões de hoje. Sim, claro. Né? Isso foi dito lá atrás pelo velho Keynes, lá na teoria geral, que é uma das bases da teoria econômica e que hoje alguns keynesianos esqueceram. Quer dizer, não adianta você falar assim, não, vamos baixar os juros na marra, vamos para 7,25 como foi colocado. Mas se os agentes entendem que aquilo não é sustentável, eles antecipam que lá na frente o juros vai aumentar. Então eles não são enganados tão facilmente por ações de boa vontade.
É claro, eu, por exemplo, gostaria de chegar aqui e falar assim, não, os juros têm que cair, o governo tem que gastar mais, a gente tem que ter mais gastos em saúde, educação, mas aí a gente está trabalhando num nível que não é o nível da economia real, não é o nível da realidade, é o nível dos nossos desejos, daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente moralmente, eticamente acharia interessante, mas que na prática não se sustenta pelas restrições da economia. A gente precisa entender de uma vez por todas que o Estado tem limites. O Estado não pode sair gastando, o Estado não tem mágica, a gente não resolve os problemas imprimindo moeda, não existe esse tipo de solução simples. Se existisse, será que a Dilma, será que o Levi, será que todos esses caras que estão lá, que são super competentes tecnicamente, o Nelson Barbosa, eles não iam ter uma saída simples? Será que a Dilma gostaria de ter que fazer um ajuste fiscal e colocar a CPMF em jogo, que é uma coisa que ela tinha declarado que não gostaria, se não fosse de fato necessário? Né? Claro, também deixar claro que eu não gostaria que os impostos subissem. Eu gostaria que os gastos fossem cortados. Só que 90% dos gastos são rígidos, não podem ser cortados. Então existem questões que são duras, né? A gente costuma dizer em economia que o almoço não é grátis, porque quando a gente faz equívocos, como foram feitos no passado, a gente vai pagar preço. Estamos pagando um preço de equívocos passados, de uma mudança de cenário externo e de uma brutal crise política que eu particularmente, não sei quanto a vocês, mas eu não tinha visto ainda uma crise política dessa dimensão, nem mesmo durante o Collor. Eu não me lembro de uma crise tão profunda, né? E tem impacto sobre a economia fundamental. Fernando, como que lidar nisso? A crise política e o econômico e o político estão mesclados nesse momento de forma indissociável. Como lidar no jornalismo para você, nesse ambiente de cobertura em que as editorias meio que estão se cruzando? De fato, às vezes tem muita bola dividida ali entre a nossa editoria e a editoria de política, né? Poxa, chegou no Congresso ali, mais uma proposta de ajuste, mais um corte aqui, um corte ali, um imposto aqui, um ali. E aí cada jornal encontra a sua maneira de se dividir, né? Não, vamos concentrar essa cobertura aqui ou ali. Lá na Gazeta a gente encontrou uma forma, assim, que não resolve tudo, mas enfim, enquanto a questão está no campo do Congresso, enquanto está nos trâmites, ali nas votações, isso fica muito concentrado na editoria de política mesmo, que lá hoje a gente está sob um grande guarda-chuva que a gente chama de Vida e Cidadania. E aí depois, quando isso foi aprovado ou não foi aprovado, ou pelo menos uma análise mais econômica disso, a gente faz em paralelo no caderno de economia. O nosso esforço agora, a gente tenta mostrar, o Marcelo citou essa questão dos gastos rígidos, né? A gente fez algumas reportagens a respeito disso, e as pessoas, é difícil realmente, as pessoas, os leitores, as pessoas não querem saber de um Estado menor nesse momento. É que é um momento complicado, porque você, no momento da crise, está cortando tudo, e agora você vai dizer, olha, agora o Estado precisa cortar, porque os gastos são muito rígidos. Veja, as aposentadorias, o sistema previdenciário como ele está, ele não vai durar para sempre. Aliás, hoje ele tem um rombo que vai passar de 100 bilhões de reais. E com o crescimento vegetativo da população, isso é um problema que vai ser eterno. Né? Enquanto a média de vida das pessoas estiver crescendo, a previdência vai ter que ser reformada. São duas coisas, né, em paralelo. Né? Você tem a população está envelhecendo, com isso você vai ter mais gente, mais beneficiários, mais gente com direito à aposentadoria. E ao mesmo tempo que a população envelhece, você vai ter aos poucos menos gente trabalhando, menos gente contribuindo para a aposentadoria, né? E o nosso sistema ele é de repartição simples. Quem contribui hoje está pagando a aposentadoria de quem já recebe. Você não está formando nenhuma poupança. As pessoas também pensam isso, que forma-se uma poupança. Isso é lá na previdência privada, que você põe teu dinheiro lá e supostamente esse dinheiro ele vira uma poupança que um dia vai voltar. Hoje não, sai da mão de um para o bolso de outro. Então, e a gente fez várias reportagens mostrando isso. Veja, a previdência hoje corresponde a 40% do orçamento. É insustentável o modelo como comparando-se com outros países, o Brasil tem um modelo que é relativamente generoso, não parece, né? As pessoas hoje, mas o que um especialista me disse uma vez é muito curioso, as pessoas tendem a pensar que a aposentadoria é o prêmio que você tem direito no final por você ter tido uma vida difícil, com salários baixos e tal, mas não funciona assim, ela não é essa recompensa, porque o sistema, ele vai se alimentando, enfim, então, e a gente... Essa tentativa de mostrar isso é curioso, mais uma vez falando do campo de comentários do site. As pessoas ali, elas descontam todas as suas frustrações e angústias. E realmente, você está num momento de crise, as pessoas estão perdendo emprego, a gente chegou nesse ponto em 2015 violentamente, e aí vem o repórter te falar que o sistema de aposentadoria é generoso e ele não vai funcionar para sempre.
Claro, isso é terrível, mas... E o leitor não gosta de ouvir isso. O leitor ninguém gosta de ouvir, né? As pessoas, no Brasil, as pessoas têm aposentadoria baixa, as pessoas que trabalharam a vida inteira. As pessoas querem tributação do Kuwait com o Estado sueco. Exatamente. E a gente claramente não chegou a isso. E talvez essa rigidez do gasto explique porque a gente tem tributos tão altos em um Estado que está abaixo das nossas expectativas, né? Então, quer dizer, essa é uma questão que tem que ser resolvida. Agora, ficou tudo para ser resolvido agora. Então, você tem uma crise política, o governo agora que parece... No pior momento possível tem que resolver todos os problemas. Exato. Então, com a crise política, né, o governo ele parece ter chegado a ter concluído que, bom, foram cometidos erros, é preciso acertá-los. Isso tem acontecido nesse ano. Só que agora chegou um momento em que o Congresso, ninguém está disposto a colaborar. Então, mesmo quando o governo parece estar agindo no sentido correto, ele tem o boicote dos próprios aliados. E fazer isso no ano passado também seria que fazer ajuste em ano de eleição? Impossível, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta de fazer. Isso aconteceu nos estados também. Não, né? mas acho que o próprio ambiente político tornaria isso muito difícil, né? Como que você vai discutir, tentar fazer chamar todos os partidos a uma compreensão no momento em que você está em disputa a presidência da República? Exato. E aí se dobrou a aposta, né? Aí foram ditas coisas que a gente não precisa ajustar nada, tá tudo certo. O melhor está por vir. Não sei, né? Não foi bem assim. Okay. Então a gente vai fechar aqui o segundo bloco falando sobre jornalismo econômico. Voltamos para o terceiro, a gente volta ainda nessa temática, falando sobre um pouco do ambiente de crise e depois vamos discutir as responsabilidades morais do jornalismo econômico. Até daqui a pouco.
Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, hoje falando de jornalismo econômico com o professor de economia Marcelo Curado e com o jornalista econômico Fernando Jasper. A cobertura hoje está muito contaminada, está muito difícil fazer, está mais difícil fazer um jornalismo mais equilibrado num ambiente tão contaminado politicamente? Eu acho que sim, porque essa contaminação política, esse contágio, ele chegou também às nossas fontes, digamos assim, a academia, os economistas que a gente conversa. Os empresários, em geral, eles sempre tiveram um posicionamento político muito claro. Assim, não digo os empresários como um todo. Cada empresário que a gente conhece sempre tem um cara que tem um posicionamento mais pró-governo, pró-esquerda, pró-direita, enfim. Mas agora, na academia, a gente vê que isso parece que aflora mais. Assim. É óbvio que tem divisões bem claras entre os economistas, o que eles acham que deve ser feito. Tem o pessoal perfil um pouco mais marxista, ou desenvolvimentista, ou os mais liberais. Mas é difícil agora, então, às vezes você se pega entrevistando algum economista e você, estando mais bem informado, você começa a notar que ele faz muito tempo que ele deixou de fazer uma análise e ele está te passando um discurso. Uma concepção de Estado. Exatamente. Então, os ânimos estão bastante acirrados, inclusive na academia. Isso, claro, existem exceções, mas fica muito claro quem está a favor de mudar o governo, quem está a favor de fazer isso ou aquilo. Quando o ambiente político estava mais calmo, digamos assim, isso não aflorava tanto. Todos, naturalmente, tinham suas opiniões, mas a forma como elas eram expressadas era diferente. Agora está mais acirrado mesmo, parece que de todos os lados aí está todo mundo indo para o vai ou racha. É uma dificuldade a mais trabalhar com isso. Você tem que estar, no seu filtro tem que estar bem apurado para não se deixar... Para não vender uma concepção, uma ideologia ou um tal, como se fosse... Exato. Como se fosse informação. Quer dizer, o ambiente está mais perigoso para o jornalismo também. Exato. E tem que ter cuidado na forma como a gente também vai passar isso, né, para o leitor naturalmente, né? Buscar uma visão mais equilibrada também. Eu estava colocando procurado no bloco anterior que, na minha concepção, o jornalismo, a economia se move muito por expectativas. Tal. E nesse aspecto, o jornalismo econômico ele não é só um relatador do que está acontecendo. Ele acaba também influenciando no ambiente. Né? E acho que essa é uma pergunta que eu posso fazer para os dois. Qual tem sido o papel do jornalismo econômico na crise, né, nesse ambiente? Ele tem contribuído para tirar o país da crise? Ele tem jogado um jogo político? Ele tem piorado o ambiente? Ele tem piorado de forma artificial o pessimismo? Ele tem tentado criar otimismo de forma artificial? Porque ele acaba sendo um elemento que interfere também no próprio, não é só o jornalismo econômico, ele acaba interferindo na própria economia. Sim, eu acho que, falando de uma forma um pouco mais geral, eu acho que o jornalismo econômico, nesse momento, ele está um pouco aquém do que ele poderia fazer de fato. Aqui na Gazeta do Povo, nos jornais regionais, né, o nosso alcance ele é um pouco mais limitado. Agora a gente vê nos jornais de grande porte que conversam diretamente, que têm suas fontes lá dentro do governo, aqueles colunistas, a forma como eles vão colocando as coisas, você nota que tem notícias ali, análises ali que parecem ter sido bem plantadinhas, assim, parece que ele está colocando ali, criando uma intriga ou piorando um ambiente. Eu acho que melhorar o ambiente, o jornalismo econômico, de forma geral, nesse momento não está melhorando. Eu acho que, de certa forma, ele artificialmente acaba piorando um pouquinho. Não que o ambiente você possa melhorá-lo só usando as palavras no jornalismo, sim, claro. Mas é claro que os jornalistas que têm um amplo acesso a fontes do governo, fontes da oposição, mais bem relacionados, você acaba vendo algumas análises ali que parecem estranhas, sabe, de vez em quando. Mas a gente pode cobrar assim, que na academia, nos agentes do processo político, que é um momento que as pessoas deveriam manter a sobriedade, o equilíbrio, é também possível pedir que o jornalismo mantenha nesse momento equilíbrio e sobriedade em função da delicadeza claro. Do momento. E eu acho que ele tem que ter esse equilíbrio e isso eu acredito que ocorre quando ele fica um pouco menos declaratório. A gente ainda tem esse problema do jornalismo declaratório. A autoridade disse isso, a oposição disse aquilo, fulano... E às vezes são frases ao acaso, balões de ensaio que são jogados ali só para ver a reação do público, e uma parte dos jornalistas, uma parte da cobertura acaba sendo contaminada por isso. Em vez de você discutir com equilíbrio as questões de fundo, você acaba se deixando levar por aquele rame-rame do dia a dia ali, aquela intriga.
e você acaba não contribuindo muito para a discussão. Você pode até expor as entranhas ali do sistema, o que está acontecendo, quais são as disputas ali. Mas eu acho que para o leitor fica mais difícil você levar o que realmente interessa para ele, que é no que isso vai dar, né? Ficar meramente no declaratório e no jogo de bastidores, nas intrigas, limita bastante. Marcelo, como que você avalia o papel que o jornalismo tem jogado nesse ambiente? Eu acho que tanto o jornalismo econômico como os economistas, eles estão muito sensíveis às questões políticas, né? Ao jogo político. Isso, sem dúvida, as análises têm sido muito pautadas pelas preferências ideológicas, pelas preferências políticas e até partidárias. E aí eu me colocaria um pouco como que o cidadão, né, pode se defender num momento como esse, né? Na verdade, eu acho que a questão de informação, eu acho que aí as pessoas têm que cada vez mais buscar informações e tentar perceber quando que aquela informação econômica, quando que aquele discurso é um discurso pautado não apenas por uma questão técnica, mas por uma questão ideológica, por uma defesa partidária. Acho que isso tem que ter um pouco de concepção. Eu vou te dar um exemplo. Faz coisa de acho que 10, 15 dias, a Fundação Perseu Abramo do PT lançou um documento que ela dá a explicação dela para a crise, para a situação atual. É claro que as pessoas e os jornalistas têm que tomar um cuidado, porque essa informação, ela não é uma informação, evidentemente, não é um material produzido, evidentemente, somente com bases técnicas. Ela é uma fundação vinculada a um partido. Da mesma forma que os economistas, que a academia muitas vezes tem, né? As pessoas participaram, por exemplo, de elaboração de plano de governo e estão lá agora participando da discussão, elas já vinham com uma questão ideológica colocada. Então, é preciso que as pessoas e que os jornalistas tenham um filtro. Percebam quem tem, por exemplo, uma colocação já mais partidária, quem, por exemplo, é filiado a um partido, ou quem tem uma posição já ideologicamente manifestada há muito tempo. Essas análises, elas são muitas vezes contaminadas por paixão, por desejos, por objetivos políticos. E aí acho que cabe ao jornalismo econômico procurar as fontes mais equilibradas. Ninguém é isento de ideologia, de política, de visão de mundo, né? Mas uma coisa é você fazer uma análise. A Fundação, por exemplo, a Perseu Abramo disse que a culpa da crise é o ajuste fiscal. Mas o ajuste fiscal não aconteceu. Como é que você pode dizer que uma coisa que não aconteceu é culpada por essa crise? Ao mesmo tempo que foi feito lá atrás não tem nenhuma relação, não, foi feito tudo certo. Então, esses exageros, acho que cabe ao jornalista econômico ter um bom filtro. Mas aí vai da preparação. Tem jornalistas que têm capacidade, como o Fernando, como, né, a turma geral da Gazeta, e tem jornalistas que simplesmente compram a ideia e aí transmitem. Quando eles compram a ideia que é mais ideológica, que é mais política e simplesmente reproduzem, eles estão colaborando para piorar a crise, né? Ou para tentar, porque eu acho que tanto uma visão pessimista demais quanto o otimismo exagerado piora a crise, porque é óbvio que aquele otimismo exagerado fala, bom, se o governo, se o PT está achando isso, se tem espaço para os economistas ainda do PT imaginarem que não temos crise, ou que a crise foi gerada agora pelo ajuste, que não tem nenhum fator estrutural, bom, então estamos perdidos. Então, eu acho que tem que ter um pouco do filtro, um pouco do bom senso, e cabe ao jornalista econômico essa capacidade de análise, o que não é algo comum a todos, né? Esse é o problema. O jornalismo econômico interfere na economia. Fernando, mais direcionado para o Fernando, isso que diz respeito mais ao funcionamento da profissão. Existem regras para os jornalistas em outros países que são mais rígidas para os jornalistas, como, por exemplo, proibição do jornalista econômico de operar em bolsa de mercadorias e futuros. Você acha que existe muito um ambiente pouco regrado na área em que o jornalista acaba, muitas vezes, extrapolando o seu papel profissional? Eu não sei se colocar as regras ajuda. Ajuda talvez no fato da punição e ali em inibir o comportamento. Mas eu acho que o jornalista bem preparado e o jornalista que tem consciência do que faz, ele, por conta própria, deveria ter essa consciência de que, bom, ele cobre mercado de ações e ele dá dicas de investimentos. Poxa, ele não pode, né? Isso é evidente, né? Ele não pode comprar a ação de uma empresa e no mesmo dia recomendar a compra, porque claro, isso tudo amparado com dados técnicos e com motivos mesmo, essa empresa tem grande potencial,
Eu não acredito tanto no regramento, mas eu acho que a gente deveria ter talvez um pouco mais de consciência. Isso vem muito da formação do próprio jornalista, né? De ele saber com o que ele está mexendo, né? Um pouco mais de consciência de que ele não pode, nesse caso bem específico, né? De atuar ali, operar e atuar, né? Quer dizer, ele está trabalhando no jornalismo em benefício próprio, né? E acesso a informações privilegiadas também não dá uma vantagem considerável para o jornalista se ele resolver utilizar disso de maneira econômica e não jornalística. Exato. O cara tem a informação antecipada sobre o balanço de uma empresa. Sim. Isso é muito complicado, né? Mas isso pode dar crime, né? Isso, se a CVM pegar alguma coisa nesse sentido, tem uma regulação. Você tem regulação da CVM. Regulação da CVM. Informação exclusiva, informação de informação de dentro, uma informação privilegiada, se ele operar com isso. A CVM está estruturada para pegar isso, inclusive no campo jornalístico, se fosse caso? No campo jornalístico, eu acho que não. No campo dos operadores de mercado, sim. Aí tem uma estrutura que captura alguns movimentos, eles ficam monitorando ações, quando tem movimentos muito bruscos. Foi curioso, teve um caso curioso de uma empresa... Agora, jornalista, não sei te dizer. De uma empresa de pequeno porte listada na Bolsa, mas a CVM, inclusive, pegou a assessora de imprensa dessa empresa. Porque ela atuou em paralelo, né? A empresa foi soltando comunicados ao mercado, Veja, porque o fato relevante, né? Aquele comunicado que a empresa manda ao mercado, amplamente positivos e, claro, foram influenciando o desempenho das ações da empresa. E essa assessora parece ter ficado comprovado que ela teve participação ativa nisso. Ela, né, enviando release aos jornalistas, enfim. E, claro, era uma empresa de médio porte, inclusive a cobertura, nesse caso, dos veículos especializados que eu vi foi muito boa. E sempre viram com o pé atrás essa empresa, inclusive noticiando os movimentos estranhos. Porque quando uma empresa começa a subir demais, assim, do nada, aí tem coisa estranha por trás disso. Então, fui curioso que, nesse caso, a CVM pegou a assessora de imprensa da empresa. Pegou a assessora. Exatamente, a assessora. Você queria falar alguma coisa? Não. É porque hoje também está em evidência empresas que são operadoras, que estão operando nas duas áreas, né? Eu vi bem que está operando há algum tempo, Empíricos, e agora tem uma outra operadora que usa muito de instrumentos de comunicação para projetar suas análises econômicas no mercado. E é claro, na economia eu vejo muita possibilidade de profecias autorrealizadas, né? Você profetiza alguma coisa, com o tempo aquilo vai se concretizando. Exato. Isso não é delicado, assim, operadoras que em tese são empresas que auxiliam no seu investimento, tal, mas que atuam de uma forma tão incisiva com comunicação, que ela está interferindo muito no ambiente no qual ela opera. É delicado. Agora, a gente tem que ver aí qual é o peso dela na determinação desses movimentos. Eu lembro que você citou a Empíricos lá atrás tinha falado que o dólar ia bater 4 esse ano. Tem que dar guerra pra caramba. Assim, porque você tem alguns comportamentos, eu não tô nem, assim, não conheço essa empresa com detalhe, mas a gente sabe que tem alguns analistas... Tem uma chamada Toro que está agora anunciando também. Essas empresas... Tem uma questão assim, muitas vezes para você aparecer num mercado que é tão competitivo, que já tem tanta gente estabelecida como o mercado de investimento, é uma estratégia, que é uma estratégia às vezes meio suicida, meio kamikaze, é você lançar bombas, é você lançar coisas para lá de inusitadas ou exageradas. E quando você acerta alguma dessas coisas, né, ou quando a tendência que você colocou, ela aparentemente foi seguida, né, pela realidade, aí você acaba ganhando mercado. É um pouco um jogo. Eu acho que isso não tem muito como você controlar, né, do ponto de vista de um regramento que dê um controle. A não ser que você tenha aí sim uma investigação de alguma informação privilegiada, de algum acesso à informação, que isso sim pode gerar aí um processo, alguma coisa juridicamente falando. Ok. Eu agradeço a participação de vocês, mas a gente está no nosso momento final, tá? Então a gente vai encerrando por aqui sobre a mídia. Hoje falamos sobre jornalismo econômico com o professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado, e com o jornalista de economia da Gazeta do Povo, Fernando Jasper. Sobre a mídia é um programa produzido pela UFPR TV, com o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Você pode acessar os nossos programas na íntegra pelo site www.tv.fpr.br ou pela Rede IFES. Se quiser falar conosco, fazer comentários, críticas, sugestões, faça contato pelo Facebook, facebook.com/UFPR TV,
Oficial. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná. E espero você na semana que vem para mais um Sobre a Mídia. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.